ocupantes e que o carro desrespeitou a ordem dos policiais e passou pelo cerco. Já o motorista Carlos Zaninetta, o italiano que conduziu os turistas, disse à polícia que não viu nenhuma ordem de parada dos militares. Foi uma atitude criminosa, né? Com a justificativa de uma ordem de parada que não foi sequer vista pelos ocupantes do carro, e eles, com essa suposta justificativa de não parada, eles atirarem de fuzil contra o veículo. O porta-voz da corporação assume que os PMs não agiram de forma correta, mas justificou a ação pelo nível de estresse dos policiais. Esse procedimento ele não foi adequado, porém, a gente entende o contexto em que essa situação ocorre. Nós temos ali um carro que é comumente utilizado por criminosos, uma SUV grande com insulfilme plenamente fechado e que é lançado contra o bloqueio policial. E o policial entende por bem, de uma forma emocionada, atirar contra o veículo. Isso não está previsto nos protocolos, porém, a condição de ser humano extremamente estressado, esse policial entendeu por bem agir dessa forma. Horas antes do passeio da turista espanhola, foram registrados tiroteios em 2 pontos da favela. 2 PMs e um suspeito ficaram feridos. A Rocinha vive em guerra há quase 40 dias, quando criminosos entraram em confronto pela disputa do controle do tráfico no morro. A guia Rosângela Rinones, que levou os turistas à comunidade, disse em depoimento que antes do passeio telefonou para um guia local. Ele teria dito que a favela estava tensa, mas tranquila. Por isso, ela decidiu fazer o passeio. Já Leonardo Soares Leopoldino, o guia que recebeu a ligação, não confirmou essa versão. Disse que não recomendava passeios na Rocinha, pois naquele mesmo dia teria ocorrido uma troca de tiros. O irmão de Maria Esperança afirmou que em momento algum o grupo foi avisado sobre riscos e sequer sabiam que havia tido tiroteios no dia anterior na comunidade. A delegada de apoio ao turismo afirma que a agência de turismo, a guia e o motorista deveriam ter avisado aos turistas sobre o risco de se entrar numa favela. O que não é compreensível é que pessoas que cuidam de aspectos turísticos e que são plenamente capazes de obter as informações com qualidade tenham colocado esses turistas estrangeiros num cenário caótico que acabou redundando no óbito de Maria Esperança. Os 3 vão ser indiciados por crime contra o consumidor. A pena é de até 1 ano de prisão. É um crime que fala exatamente em se omitir uma informação relevante sobre a segurança de um serviço que está sendo prestado, mas outros tipos penais mais graves estão sendo cogitados. Em nota, a agência de turismo Rio Carioca Tour disse que está profundamente abalada com a morte da turista e que, em respeito aos familiares de Maria Esperança e aos colaboradores da empresa, estão suspensas temporariamente as visitas à comunidade. No dia seguinte à morte da turista, os guias já estavam recebendo estrangeiros para novas visitas às comunidades. Só na Rocinha são 12 guias especializados. São moradores locais, cadastrados como prestadores de serviços turísticos. Eles fazem o passeio a pé. Há também passeios de carro oferecidos pelas agências de turismo. O Domingo Espetacular entrou em contato com algumas agências. Todas suspenderam o tour depois da morte da espanhola. No momento, eu acho que o momento não é apropriado, né? Pela própria segurança pública. É uma coisa que eu faço há muitos anos, até entendo que a favela tem muitas coisas a ser exploradas, mas no momento que a cidade está vivendo, eu não ficaria tranquila. Também agendamos um passeio a pé, mas no dia marcado, por questão de segurança, ele não foi realizado. Os passeios custam de R$50 a R$200. Em toda a cidade, são 11 mil guias legalizados que levam turistas aos morros. O tour não é proibido, mas não há regulamentação definida.
As favelas mais visitadas são Rocinha, Morro do Vidigal e o Morro Dona Marta. Todos são na Zona Sul, área nobre. Na Zona Norte, o destino preferido dos turistas estrangeiros é o Complexo do Alemão, que tem até um teleférico. Estes italianos fizeram questão de conhecer a Rocinha na última quarta-feira, 2 dias após Maria Esperança ser baleada. O passeio turístico do grupo de estrangeiros começa aqui. O tour dura cerca de 2 horas. Estão previstas visitas à laje da casa de um morador, caminhadas por becos e vielas e também uma visita a um projeto social. Por medidas de segurança, a equipe fica aqui. O grupo segue sozinho porque não há recomendação para que a gente possa avançar. Nós vamos aguardar aqui a volta do grupo. Este turista achou o passeio maravilhoso. É qualcosa de fantástico. E não sentiu medo. Per il momento não, assolutamente não. Sono tranquilo. Paulo Amendoim é guia local da Rocinha há 40 anos. Ele diz que os estrangeiros querem saber mais a vida dos moradores e apreciar as vistas dos morros. O primeiro que eles estão interessados é como as pessoas vivem aqui. Muitos deles me perguntam, pô, mas que barato, eu tinha uma ideia totalmente diferente lá da minha terra, quando eu chegar aqui no Rio de Janeiro e ver as favelas. Esta moça da Nova Zelândia disse que sempre vê as favelas de longe. Pergunto se ela se sentiu insegura. Not afraid. It's very different to home, but not afraid. Ela diz ainda que as pessoas são bonitas, que gostou das cores e das construções da favela. E se durante o passeio começa um tiroteio? Este guia diz que ninguém corre risco. Entramos dentro de casa. Como somos guias locais, a gente conhece praticamente quase todos os moradores. Eles vendo que está com a gente, eles abrem a porta e dão uma proteção para a gente. 3 dias depois da morte da turista espanhola, uma garota de 12 anos foi ferida por bala perdida quando saía de uma igreja. Ela foi atingida por assaltantes que fugiam da polícia na Rocinha. No mesmo dia, Madonna subiu o morro. Ela estava no Rio para o casamento da modelo brasileira Michele Alves e do empresário Guy Ossiri. Madonna posou para fotos no Morro da Providência, ao lado de policiais da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. A cantora usou uma roupa camuflada semelhante à das Forças Armadas. Foi criticada na internet. Fãs classificaram a visita como desnecessária, ainda mais com um tiroteio diário no Rio. Horas antes do passeio, houve tiroteio na comunidade. Madonna caminhou pelas vielas do morro e visitou um espaço cultural. Segundo a PM, a foto de Madonna com os policiais foi tirada por acaso, porque na escadaria por onde a cantora passou fica uma UPP. Disse ainda que os PMs estavam a trabalho no morro e não a serviço de Madonna. No dia seguinte, foi a vez da modelo Michele Alves passear pelo mesmo morro. Ela estava sem seguranças. A polícia disse, assim como aconteceu com Madonna, a PM não foi avisada sobre a visita. Outros famosos já estiveram nas favelas cariocas. A cantora Lady Gaga escolheu o Morro do Cantagalo em novembro de 2012. A cantora Alice Keys esteve no Morro Dona Marta em fevereiro de 2010. O Morro Dona Marta, aqui em Botafogo, na zona sul do Rio, é um dos que recebem grupos de turistas em visitas guiadas. O passeio atrai tanta gente que até um estande de informações turísticas foi instalado no pé do morro. O visitante pode contratar o serviço aqui mesmo na hora. Todos os guias são credenciados e moradores da localidade. O passeio custa entre R$50 e R$70. O tour dura 3 horas e promete mostrar becos estreitos onde ocorrem as operações policiais, os temperos e a cozinha da região e a laje onde Michael Jackson gravou um clipe. O rei do pop contratou um forte esquema de segurança para gravar no morro. Outros roteiros perigosos atraem visitantes pelo mundo afora. O
Uma ONG internacional elaborou um mapa com os destinos mais arriscados para os turistas. Foram levados em consideração violência política, instabilidade social e criminalidade. Em vermelho, os lugares mais perigosos: Síria, Iraque, Afeganistão, Líbia, Nigéria, Congo, Somália, México e Venezuela. Tudo que a gente pensa em zona de guerra e zona de conflito é uma área bem perigosa, né? Então, quando a gente fala ali do Oriente Médio, pegando Paquistão, Síria, Afeganistão, são zonas de risco. O México ainda não é. Em alguns pontos ele é considerado área de risco por conta de cartéis que a gente sabe que existem lá. Esta especialista em turismo diz que as seguradoras não fazem cobertura para esses países e os passeios são clandestinos. Sempre tem uma demanda, então o que acontece são agências locais, geralmente clandestinas, que fazem esse tipo de turismo. Eles pegam o turista no hotel, vão com o próprio carro e fazem o city tour. No mapa, o Brasil aparece em amarelo, o que significa risco médio. Esta semana, autoridades e representantes do setor turístico criaram um comitê para discutir regras de atuação de guias em comunidades e, assim, tentar evitar novas mortes. Desenhar isso, alinhar essa regulamentação, essas normas, para que nessas áreas que estão hoje com intervenções de segurança, tenham normas ainda mais, regras ainda mais rigorosas.